Apocalipse capítulo 9. Mas como introdução, eu quero ler o versículo 13 do capítulo 8. Versículo 13 do capítulo 8. A quarta trombeta. E o capítulo 9 nós vamos dividir em duas partes. Nós vamos ver na primeira parte a quinta trombeta e a segunda parte a sexta trombeta. No capítulo 8, verso 13, diz: Então ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, 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 dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. 3 ais. Ai, 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 daqueles que moram na terra. Queridos, nós vamos ver aqui na continuidade, já vimos as 4 primeiras trombetas, um caos acontecendo na natureza, mas agora nós vamos ver um caos acontecendo na humanidade, com os homens. E se está difícil, eu tenho uma mensagem para te dizer: vai piorar. A Bíblia, ela se cumpre, a palavra profética se cumpre, mas no meio de todo o caos, Deus sempre tem uma palavra para o seu povo. Deus sempre traz uma palavra de ânimo, de encorajamento, e nós vamos aprender isso hoje. Então, nós vamos ver o primeiro ai e o segundo ai. O primeiro ai na quinta trombeta. Capítulo 9, verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta. É algo que acontece lá na região celestial. Vai acompanhando aí na palavra. E vi uma estrela caída do céu na terra. O que aconteceu até aqui, meteoros, planetas caindo na terra, mas aqui não é algo físico. Quem é essa estrela caída do céu? O próprio Satanás, o diabo, aquele que Jesus também viu sendo lançado do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Toda autoridade, todo o poder está concentrado nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. O diabo não pode fazer nada. E aqui então Deus dá a chave do poço do abismo. O que tem nesse poço do abismo? E aqui então vai ser falado sobre o que vai acontecer ao abrir desse poço. E é algo terrível. Verso 2, a chave abriu o poço, a estrela, o diabo abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Vamos imaginando já uma tampa, não é? Quando você faz o churrasco, muitas vezes tampa ali para que o fogo pegue mais, e quando abre vem aquele fogo, ou quando você vai acender e joga o álcool ali, dá aquele, não é? Então, uma fornalha que agora vai ser liberada, e essa fumaça dessa fornalha sai desse poço, e é tão forte que escurece-se o sol e o ar. Então, começa a imaginar, tudo vai ficar escuro. Queridos, o nosso Deus, Ele é luz. Tudo que fala na Bíblia de escuridão, trevas, está associado ao reino do inferno. E me admira muito que muitas igrejas hoje em dia apagam tudo e ficam na escuridão. Você já foi daquele lado de lá, que você gostava de ir no bailinho ou no bailão, e quanto mais escurinho, mais você se sentia assim na liberdade de fazer aquilo que não devia. Não é verdade? Então haverá essa escuridão no sol e no ar, vai ficar tudo escuro. Verso 3, também da fumaça saíram gafanhotos da terra. Queridos, esses gafanhotos, é lógico que é figurativo.
Quem são esses gafanhotos que estavam presos no poço do abismo? Os demônios. Então nós vamos ver aqui uma liberação dos demônios quando a abertura do abismo acontecer. Você pode imaginar como vai ficar o planeta Terra? Os gafanhotos. E para esses gafanhotos, para esse demônio, foi-lhes dado poder. Essa palavra poder aí, no original, exousia, autoridade, como o que tem os escorpiões da terra. Então nós vamos ver aqui uma liberação do inferno, e os demônios vão entrar com tanta violência. Eu nunca fui picado por um escorpião, mas eu já estive com uma pessoa que tinha acabado de ser picado do escorpião. A dor, disse, é terrível, insuportável, e não há paracetamol que alivie essa dor. É uma coisa muito, muito intensa, muito dolorida. Verso 4. Então estamos imaginando, o diabo recebe as chaves, abre esse lugar, e essas criaturas chamadas aqui de gafanhotos, e é uma alusão aos gafanhotos, porque para nós de vez em quando, né, a gente vê um bichinho desse, acha bonitinho e tal, mas lá naquela região de onde está o povo de Deus, quando havia uma invasão dos gafanhotos, sem nenhum líder, eles acabavam com toda a plantação. E chega a ter cerca de 6 quilômetros desses bichinhos amontoados, chega a escurecer. Mas aqui certamente que não é nem esse gafanhoto e nem esse escorpião. E foi-lhes dado que causassem esse poder para trazer um transtorno aqui na terra. Foi-lhes dito para que não causassem dano à erva. Eles não iam destruir a natureza. Nas outras trombetas já havia havido uma destruição no mar, na terra, em toda a plantação, nas árvores, etc. Nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente, aqui começa um tempo de desgraça para a humanidade, aos homens. Esses virão para trazer dano aos homens, tormento aos homens. Que homens? Todos. Há um princípio na palavra de Deus, que a chuva cai sobre o justo e o injusto, o bom e o mal, mas aqui não. Aqui a palavra de Deus diz tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Há uma marca de Deus. Quando nós recebemos a Cristo Jesus, nós somos marcados, a marca de Cristo Jesus, o selo de Deus, o Espírito de Deus vem habitar em nós, e assim como quando o povo saiu lá do Egito e marcaram os umbrais com o sangue daquele animalzinho, do cordeiro, as nossas vidas estão marcadas com o sangue de Jesus. E nós não sofreremos dano algum. Aqueles que têm o selo. Então aqui eu já posso fazer uma pergunta. Eu sou marcado, eu tenho essa marca de Cristo em minha vida? Aconteceu em mim uma mudança de mente? Eu já não penso como o mundo, as coisas desse mundo, os padrões, os princípios, as ideologias, as filosofias, já não são as minhas, porque eu sou cidadão do reino de Deus e eu tenho a marca de Jesus. Esses não vão sofrer. Então vamos guardando essas coisas no coração. Verso 5: foi-lhes também dado não que os matassem. Então esses demônios vêm, eles vão tocar, eles vão trazer uma tormenta aos homens, mas não podem tirar a vida. Você pode falar assim:
menos mal. Você vai ver que não. E sim que os atormentassem durante 5 meses. Pode imaginar uma coisa dessa? Os demônios atormentando o ser humano. 5 meses de tormento. Muitas vezes a gente passa um dia de angústia, de tormento, de tristeza, de caos, não é? E a gente já começa a falar, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. A mídia não reporta, mas o índice de suicídio aumenta a cada ano. As pessoas não aguentam. Aquelas que não conhecem a Jesus não suportam, e vai chegar tempo pior ainda. Que coisa horrível, né? 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Essa dor que as pessoas falam, as que já tiveram a triste experiência de ser picadas, 5 meses com essa dor intensa, profunda. Verso 6: naqueles dias os homens buscarão a morte. A situação é tão difícil que a pessoa vai, eu tenho que morrer, eu vou morrer, eu quero morrer, não dá para continuar, só a morte, só a morte. Mas o que vai acontecer? Não acharão a morte, não vão conseguir morrer. Lá um dos profetas menores diz que a órbita ocular vai apodrecer, e as pessoas vão buscar a morte e não vão encontrar, tem que passar por esse castigo divino. Ah, pastor, mas para que falar essas coisas? Porque elas vão acontecer. Queridos, o mundo está numa movimentação total e completa. Não vamos nos identificar com nada daquilo que acontece nesse mundo. É muito maior do que a gente possa imaginar. O mundo jaz no maligno, toda a estrutura aí fora é satânica, é maligna. Não vamos nos distrair com essas coisas. Tudo o que está acontecendo no mundo há um plano diabólico. E a igreja do Senhor Jesus está aqui para orar, para combater a batalha contra os demônios, contra Satanás. A nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta não é contra as pessoas. Não vamos nos envolver com essas coisas, a não ser dobrar os nossos joelhos e interceder, interceder, interceder. Então eles vão ter vontade de morrer, mas a morte fugirá deles. Agora vai descrever aqui esses personagens. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Então a gente começa a imaginar. Eu sei que há muita especulação, não é? Tem pessoas que falam assim, é porque não dava para saber, mas isso aí certamente são naves, são aviões de guerra, etc, 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 etc. Eu fico na minha simplicidade acreditando que é algo jamais visto com os olhos humanos, mas são figuras de demônios. Preparados para a peleja, preparados para a guerra. Nós vivemos em guerra, mas haverá uma guerra muito mais intensa. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, tipo capacete. E o seu rosto era como o rosto de homem. A figura, o diabo, ele tem ódio para com a criação divina, a maior criação que somos nós, seres humanos. O diabo, ele quer destruir, matar, roubar. E aqui a semelhança, o rosto, semelhança de homem, tinham também, verso 8, cabelos como cabelos de mulher, cabelos longos. Os seus dentes como dentes de leão, ou seja, preparado para devorar.
9 tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram como barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Então a gente vê aqui uma movimentação extrema, um barulho, muito barulho, som de guerra. O verso 10 diz: tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Coisa terrível. A estrela Satanás é lançada em terra, recebe a chave, abre aquele poço, fumaça, escurece tudo e começa a atormentar. 5 meses. Aqueles que têm a marca de Deus podem ficar tranquilos, porque nenhum mal nos toca, nenhum dano. Muitas vezes a gente vê crente falando assim: meu parente, meu não sei quem tem, fez uma obra de macumbaria e eu estou lá todo. Se você é lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, fica tranquilo, irmão. Nada pode tocar a sua vida. E nesta batalha, o nosso general é Jesus. Ele vai destruir todo esse exército infernal com o sopro da boca dele. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abidom e em grego Apolion, que significa o quê? Destruição ou destruidor. O diabo só sabe destruir. Ele entra na vida de uma pessoa e ele destrói a vida da pessoa, ele destrói a família da pessoa, ele destrói as finanças da pessoa, ele destrói tudo. É isso que o diabo faz, porque ele é esse, entre aspas, rei. Como rei? Ele nunca vai ser rei. Só tem um que é rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o descendente da tribo de Davi, Jesus, o Cristo. Verso 12, passou o primeiro ai, passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então esta é a manifestação, o que acontecerá depois da 5ª trombeta. E agora nós vamos entrar na 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta. Eu ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Assim como Deus mandou lá no deserto, e depois o templo construído ali por Salomão, há um altar, né? Há um lugar da presença de Deus, e ali então, lá no céu também é uma réplica de tudo aquilo que é eterno. Então lá no céu também tem esse altar de ouro. O ouro fala da majestade de Deus, da beleza de Deus, não contaminação, não é? Então ali escutou-se, então, depois de ser tocado a 6ª trombeta pelo 6º anjo, escutou-se então ali uma voz dizendo, verso 14, ao 6º anjo: o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Queridos, até a ciência já prova isso, né? Que a origem de tudo aqui no planeta Terra, e quando a gente vai lá para Gênesis, a gente sabe que o paraíso foi ali, não é? Nessa região também descrita aqui agora como um acontecimento futuro, grande rio Eufrates. Verso 15, foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora e o dia. Deus, ele tem o controle de tudo, ele não permite que nada aconteça fora do seu tempo. E agora chegou o momento, a hora, o dia, o mês e o ano determinado por Deus, só por Deus. Cuidado, irmãos, quando os profetas por aí começarem a anunciar datas, é mentira.
Só Deus sabe. O que está marcado esse tempo? Que matassem a terça parte dos homens. Que coisa, né? Terça parte. Já nós vamos falar dessa terça parte. Mas é muita gente. Verso 16. O número dos exércitos da cavalaria, essa é uma cavalaria divina, era de 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões fazem parte desse exército. Eu ouvi o seu número. Sai a voz ali de um dos cantos do altar de Deus de ouro, da presença de Deus, e dá direção para o anjo. Assim, verso 17, assim nesta visão, completei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A gente pode imaginar, né? Mas fica muito difícil da gente ter uma ideia clara desses personagens, desses acontecimentos. Eu prefiro não especular. Eu prefiro me ater somente àquilo que está escrito aqui. Verso 18. Por meio de 3 flagelos, a saber, o que vai acontecer com o ser humano? Pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. A terça parte dos homens. Nós tivemos, ainda estamos passando por isso aqui no Rio Grande do Sul, aquela grande enchente, né? Os irmãos acompanharam. Cerca de 49 pessoas morreram. O terremoto do Marrocos, a última previsão deles é que os mortos passavam de 2.862 pessoas, até quando saiu esses dados. A Torre Gêmeas, que abalou o mundo todo quando foram destruídas por aquele ato terrorista, 2.977 pessoas morreram. A Primeira Guerra Mundial, 17 milhões de pessoas morreram. E a Segunda, de 70 a 85 milhões de pessoas morreram. É um número muito grande. A terça parte, 2.660 e tal milhões de pessoas vão morrer. 2 bilhões, mais que 2,5, 2.600 milhões. Se isso não impactar a gente, não vai ter notícia que vá mexer com o nosso coração de uma maneira horrível, terrível. 2.600 bilhões, lá vai cacetado de pessoas que vão ser fulminadas, exterminadas, a terça parte da humanidade. Então, até aqui a gente foi vendo todas as manifestações do poder de Deus na criação, mas aqui agora é o homem que vai sofrer esta consequência. E aí eu pergunto para vocês, diante de tal acontecimento, aqueles que não morreram, será que eles vão reconhecer Deus? Será que eles vão querer Deus?
Humanamente a gente falaria, lógico, vendo essa mortandade, 2.600.000, é lógico que as pessoas vão ficar desesperadas querendo Deus. Não! O que me impressiona mais é o que vai acontecer depois. Verso 19: pois a força dos cavalos estavam na sua boca, na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente, que tinha cabeça e com ela causavam danos. Verso 20: os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. O coração do homem é duro, está vendo a situação e não se converte. Conversão aqui, metanoia, a palavra, é mudança de mente, não é mudança de placa de igreja, não é mudança, a mente da pessoa muda. Só quem é nascido de novo verdadeiramente sabe o que é isso. Porque tem muitas pessoas que frequentam as igrejas, boas pessoas, podem até ser fiéis no compromisso, dizimistas e tantas outras coisas, mas não tiveram essa mudança de mente. As igrejas moderninhas, populares hoje em dia, abarrotadas de pessoas, onde a maioria delas não conhecem o verdadeiro Evangelho de Jesus. Igreja evangélica se tornou modismo, tem uma boa música, tem uma boa mensagem, um encorajamento, você vai lá meio caidão no domingo, mas depois você se enche e tem uma palavra que vai te trazer ânimo. Não é isso o Evangelho nos confronta, o Evangelho faz a gente parar e olhar e pensar, essa vida que eu estou vivendo, é uma vida de um verdadeiro cristão? Aquilo que eu faço, aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço, é de um verdadeiro discípulo de Jesus? Ou simplesmente eu estou aí na onda? Mesmo vendo essa mortandade terrível, não se arrependeram das obras das suas mãos. Não vão mudar, deixando de adorar os demônios. Queridos, quem não adora a Deus, adora demônio, ponto final. Não, mas eu conheço uma pessoa, eu tenho um parente que não adora, não acredita em Deus, mas não acredita. Ou é um ou é outro, não tem meio termo. Ou eu pertenço a Jesus, a Deus, ou eu pertenço a Satanás. Deixando de adorar os demônios e os ídolos, mudaram. Continuaram do mesmo jeito. Certamente você já teve experiência de falar do amor de Cristo para uma pessoa, e de repente aquela pessoa entra num problema, ou de saúde, ou de finanças, e você está ali, você dá uma palavra, né? Ou a pessoa tem uma cura, e você fala para ela, é milagre, é Deus, e a pessoa resolve ficar na mesma. Não é triste? Vão continuar adorando demônios, ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Aquelas imagens, esculturas que não servem para nada, a não ser acobertar e acolher demônios. E o último verso, verso 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Não mudam. Continuam fazendo as mesmas coisas. Queridos, esse é o retrato
do mundo que nós vivemos. A gente ouve muitas vezes ali uma situação de uma pobre senhorinha que precisou da justiça e você vai ver, tudo repete a mesma coisa. Não há ninguém, a não ser Cristo Jesus e a igreja de Cristo Jesus, que esteja verdadeiramente interessada em que haja mudança. E a mudança só pode ocorrer através do sangue de Jesus, aquele sangue vertido lá na cruz. Mais nada. Mais nada. Nós, como igreja, nós temos um compromisso sério de orar. 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 Orar e orar. Mas esta realidade aqui vai acontecer, está acontecendo. As pessoas não têm mais amor. Sem Cristo Jesus nem sabem o que é amor, porque Deus é amor. Se não tem Deus, se não tem Jesus, não sabe o que é amor. Então hoje nós vimos a quinta trombeta, sexta trombeta. Tormento na humanidade. E esta matança. Queridos, se isso não mudar, se isso não mexer no nosso coração, se a gente continuar do jeito que a gente está, eu gosto de ouvir alguns artigos que falam, dos poderosos do mundo, daqueles que mantêm, a economia. Tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo. Eu não fico impressionado com aquilo que acontece no mundo. Eu não fico, não. Porque está tudo descrito aqui. O que eu fico impressionado é com a igreja. Aquela que devia ser sal e luz, se contamina. Fica atrás de coisas e mais coisas que a gente sabe que não vai levar a nada. É tempo da gente ir até Deus e falar: Senhor, me ajuda. Muda meu coração, muda a minha mente, muda a minha maneira de pensar. Você acredita que Jesus morreu lá na cruz? Essa mesma história de Jesus está aqui nesse livro, contando para nós o que está por vir. Como a gente tem gasto a nossa vida? Os bens que Deus tem colocado nas nossas mãos para administrar, como que a gente tem gasto? Como a gente tem gasto o nosso tempo? Às vezes correndo atrás de tantas coisas. E de repente acontece tudo isso e a gente vai falar: mas como eu fui imprudente. Queridos, é tempo de encher as nossas lâmpadas, as nossas vidas com azeite santo, com o Espírito Santo. $2 bilhões, 600 milhões. Antes desses 5 meses de tortura. Se você tem essa convicção, você já teve a mudança, tua cabeça é outra. Você pensa, você tem a mente de Cristo. Você não precisa ficar preocupado com nada. Porque Ele está no controle. Nada pode acontecer se não for da vontade dEle. Não que a gente vai chegar nesse tempo dos 5 meses, ficar ali, Ah, tá vendo? Não, a gente vai sofrer por vê-los sofrendo. E eu creio que nós seremos igreja verdadeiramente nesse tempo, abençoando, acolhendo, trazendo palavras
de Deus para essas vidas. Mas hoje, pessoas, talvez algum parente próximo seu, está ali amarrado, está ali sofrendo, angustiado, talvez até pensando assim: eu vou dar fim na minha vida. O que nós podemos fazer, amados, é nos associar a Cristo Jesus, o ministério de Cristo Jesus, da reconciliação, e apresentar a eles esse evangelho vivo. Não é um evangelho que venha para Jesus, todos os seus problemas vão embora, suas finanças, tal. Não é isso. É receber essa marca gloriosa de Cristo Jesus em nossas vidas. Quero convidar você a baixar a tua cabeça e fechar os teus olhos.